Fala galera, estamos de volta aqui no canal do Rockstar, eu sou o Adriano e vamos para mais um vídeo, né, falando desse retorno do futebol, onde alguns clubes, na minha opinião, estão apressando esse retorno, né, passando, queimando etapas, embora usem desculpas, que tem respaldo do governo do estado, mas é hora de bom senso também, né? O país atravessa uma crise aí de pandemia muito séria, onde alguns estados que têm muitos casos de morte e casos de infecção, times brigando para o retorno do futebol. Como eu falei em vídeos anteriores, eu até entendo de que os clubes necessitam o retorno do futebol, mas tem que se pensar em alguma alternativa mais segura, né? Não é voltar assim de uma vez, voltar. Eu estou aqui pensando em mim, estou treinando, tem que pensar nos outros também, né? Na condição de cada um. Você não vai jogar sozinho, então tem que se atentar para vários aspectos para retornar o futebol numa boa. Como eu disse, eu compreendo, os clubes estão sufocados financeiramente e querem o retorno do futebol, mas tem que voltar com segurança, tem que pensar sempre na vida do ser humano. Muita coisa envolvida aí, envolve um jogo de futebol, apesar de estar sem torcida, então muitas vidas estão em jogo por ali. E o Botafogo, pelo menos lá no Rio de Janeiro, testou aí alguns atletas deram positivo para a Covid-19. Então fica complicado. O Vasco, o time quase que inteiro, alguns dias atrás também. Então tem que pensar nisso, né? O Flamengo e o Vasco ganharam a queda de braço com a FEJ, a Federação do Rio de Janeiro de Futebol, do retorno. O Flamengo volta, será o primeiro clube grande do Brasil a retornar durante essa pandemia de coronavírus. Não pode nem falar após, porque está longe, né? Até agora não se descobriu cura. E o que é pior, né? O Rio de Janeiro apresenta aí muitos casos do coronavírus. Então não seria a hora, na minha opinião, de retorno. Desse mais um mês, mais uma esperada para ver o que é que acontecia. Né? Tá correndo risco, mas vai lá. FERJ marcou, embora Fluminense e Botafogo dizem que vão acionar a justiça para que conseguiram eliminar, para paralisar essa volta do futebol carioca, que está marcado para amanhã, quinta-feira, essa quinta-feira, 9 horas da noite, Flamengo e Bangu. Dos clubes de menor investimento, esses estão aí loucos aí de vontade para o futebol voltar, porque querem faturar. Fica difícil até para um grande se segurar, você imagina aí para um clube pequeno. Mas o Flamengo e Bangu está marcado aí para essa quinta-feira, às 9 da noite, no Maracanã. Portões fechados, e o Flamengo não fechou com a televisão, então o torcedor rubro-negro estará privado, né? O torcedor rubro-negro estará privado de assistir aí esse jogo. O Flamengo não conseguiu se acertar com a TV Globo, é uma discrepância grande. A TV Globo pagou 18 milhões para Botafogo, Fluminense e Vasco, e o Flamengo pediu 100 milhões, depois baixou para 80, e dizem que baixou um pouco mais agora por conta da pandemia, isso antes, né, das negociações no começo do Campeonato Carioca. Né? O Flamengo já não tinha acertado, pediu 100 milhões, a Globo não quis conversa, 100 milhões era muito, baixou para 80, a Globo baixou muito também, e agora, por conta da pandemia, baixou um pouco mais, mas segundo a Globo ainda está bem distante dos valores, porque restam poucos jogos no Campeonato Carioca. Então, não houve acerto. O torcedor rubro-negro vai acompanhar o jogo pelo rádio, porque não tem outra alternativa, ou pelas redes sociais do próprio Flamengo, que tem trabalhado muito bem isso. É a Flá TV, que não transmite com a imagem do jogo, mas como se fosse rádio. Então, vai ter que optar por isso, né? Tá querendo adiantar aí a volta do futebol e vai privar o seu próprio torcedor de poder acompanhar os jogos da sua equipe. O torcedor que está aí, né, com muita vontade de ver o seu time retornando a campo. O Vasco vai voltar retornar ao futebol domingo, em São Januário, às 17 horas, onde enfrenta o time do Macaé. Fluminense e Botafogo retornariam, ou então está marcado pela FERJ o retorno para segunda-feira, os jogos de Fluminense e Botafogo, mas o departamento jurídico aí de Fluminense e Botafogo estão trabalhando para conseguir o liminar para paralisar o retorno do Campeonato Carioca, né? A galera sabe o que faz, né? Vamos ver no que vai dar, se vai conseguir essa liminar realmente para o retorno do futebol. Seria o primeiro campeonato a retornar, como eu falei, já que o primeiro, antes desse retorno abrupto do Campeonato Carioca, de repente apareceu aí do nada, resolveram e vamos começar amanhã, quinta-feira, e deu certo. Reuniões de conselho arbitral essa semana, e ficou decidido de última hora que vai voltar agora. O Flamengo está dizendo, eu voltei a treinar dia 2, quem não voltou, o problema é de quem não voltou, e eu estou bem aí com meus jogadores,
né, não está se preocupando muito com os adversários, né? O Flamengo tem uma grande estrutura, uma grande equipe, né, fez por onde está nesse patamar que está, mas tem que ver que não joga sozinho, né? Tem outras equipes que jogam contra ele, Flamengo. Então é hora também de não pensar só em si, em pensar nos outros também, né? As equipes pequenas topam qualquer parada, né? Porque querem faturar alguma coisa, por isso estão aí abraçando essa ideia do Flamengo. O outro campeonato que vai voltar é o de Santa Catarina, está marcado para o dia 8, né? Já está mais ou menos na reta final, o campeonato catarinense, mas diferente do Rio de Janeiro, foi uma coisa mais pensada, mais ponderada. A doença não atingiu em cheio o estado de Santa Catarina, não tem muitos casos de morte nem de contaminação, por isso essas ponderações para o retorno apenas em julho, no dia 8 de julho. Seria o primeiro campeonato estadual a retornar em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Mas o pessoal do Rio de Janeiro está apressado para retornar. Vamos ver como vai terminar isso. Eu acho um pouco de responsabilidade por parte de alguns dirigentes que fazem o futebol carioca. E você, o que é que acha? Pode deixar sua opinião aqui no nosso vídeo, tá legal? Tamo junto aqui, se inscreve no canal, compartilha o nosso vídeo, ativa o sininho para ter aí uma noção de quando a gente vai estar produzindo outro vídeo aqui no canal do Rockston. E vem aí o Futebol Alegria, hein? Tá voltando aí o Futebol Alegria na próxima segunda-feira, dia 22. O programa que eu participo como comentarista na TV Metrópole, canal 16.1. Né? A TV Metrópole é aqui do Ceará, que pega na capital cearense em toda a região metropolitana. Tamo junto, galera!